Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez para a nossa aulinha de Química, em que hoje nós vamos falar sobre a eletrosfera, né? Vocês viram na última aula falando sobre modelos atômicos, lembrando lá, falou de Dalton, Rutherford, a gente vai mencionar um pouquinho esses caras aqui hoje. E você terminou falando o que era número atômico, número de elétrons, e segundo aquele modelo que você viu lá de Rutherford, que é o nosso principal para a nossa aula de hoje, a partir dele que a gente começa, Rutherford falava que existiriam duas áreas, né, duas regiões que separariam um átomo. Você teria um núcleo extremamente denso e pesado, em que vai ter a maior parte da massa de um átomo, constituído de prótons e nêutrons, e você tinha uma área chamada de, entre aspas, vazia, que era a região da eletrosfera, né? E essa região da eletrosfera seria a região onde se encontrariam os elétrons. Então nós vamos particularizar hoje, vamos pegar esse átomo de Rutherford e nós vamos separar o núcleo e vamos ficar apenas com a eletrosfera. Então, o tópico da nossa aula de hoje é o estudo da eletrosfera, em que dela vamos ver as principais características e, ao final, vamos falar de distribuição eletrônica, que é um tema extremamente importante para você, tá? Então, como eu já estava te falando, e pela definição que está aqui, a eletrosfera é basicamente a região onde você vai encontrar os elétrons, correto? Então, de novo, você tem aquele núcleo pequenininho, que é a parte dos prótons e nêutrons, e a eletrosfera, onde se encontram os elétrons. Essa eletrosfera, ela vai ser dividida de duas maneiras. A gente tem aquele todo, e nós vamos separar em níveis ou camadas e subníveis, ou alguns poucos chamam de subcamadas. Então, a eletrosfera em si, ela começa com Rutherford. Rutherford faz essa separação para a gente de que existe uma eletrosfera. Né? Comparando com Thomson, Thomson falava que era aquele modelo pudim de passas, lembra disso? Que era um núcleo positivo, uma massa positiva com os elétrons na sua superfície. Alguns chamam até de modelo brigadeiro também. Porém, quando começa a ter essa separação, a gente fala de Rutherford. A gente pode ir um pouco mais além, e quando a gente fala de camadas, a gente está falando do Bohr. Bohr fez uma aprimoração do modelo de Rutherford, tanto que alguns chamam de modelo Rutherford-Bohr, né? Já que a gente pega o modelo de Rutherford, ajeita alguns detalhezinhos e chama de modelo de Bohr. Ele fala sobre a quantificação de energia, né? O quantum de energia, como alguns chamam, energia quantizada. É daí que vem o termo da mecânica quântica, da física quântica, da química quântica. A quântica como um todo vem a partir desse momento, né? E vocês vão ver depois falando sobre números quânticos, que tem com base o nosso querido Rutherford e depois o Bohr, para ser mais exato. Então, essa separação em camadas é devido ao Bohr. Show de bola? Separaremos em 7 camadas com essas quantidades, que são as quantidades máximas de elétrons que cabem dentro de uma camada. Vale ressaltar que não vamos começar da letra A, como é o que seria o costume, certo? Começar do alfabeto normal. Começaremos da letra K, e aí depois, de fato, segue a ordem normalzinha do alfabeto. Mas por que a gente começa com a letra K? Só a título de curiosidade, começa-se com a letra K como uma homenagem do Rutherford, que era amigo do Lord Kelvin, né? Então, Lord Kelvin, o termo Kelvin, a gente começa com a letra K como uma homenagem a esse amigo de Rutherford, correto? E essas são as quantidades máximas que podemos ter em cada uma das camadas. Vale ressaltar que esse é um valor, digamos assim, provisório. Por quê? Esse não é o máximo que pode de fato ter em uma camada. A partir da quinta camada aqui, que é a camada O, né, quinta, depois a sexta e a sétima, essas são as quantidades momentâneas que a gente tem. Por quê? Se você somar toda essa quantidade que está aqui escrito, vai dar 118 elétrons, que é o último elemento que nós temos conhecimento na tabela periódica, tá? Que é um gás nobre, se encontra lá no 7º período, lá na quinazinha da sua tabela periódica. A partir do momento que a gente tiver o elemento de número atômico 119, em que a gente vai voltar, vai ter o 8º período, a gente vai começar a ter a 8ª camada, que seria a continuação do alfabeto, e assim por diante, né? Então, esses valores que se encontram aqui não é exatamente o máximo que poderia ter. O máximo, exatamente, só a título de curiosidade, seria uma formulinha 2 elevado a n vezes 2. Por exemplo, primeira camada, né? Aqui no caso,
Para a gente pegar aqui, seria, por exemplo, 2 elevado a 1 seria o próprio 2. Se a gente pegar a segunda camada, que é a segunda camada, 2 elevado ao quadrado seria 4, aí vezes 2 vai dar 8, e assim por diante para os outros. Então, sei lá, a quinta camada, 2 elevado à quinta é 32, vezes 2, 64, e assim por diante, tá? Então, na verdade, esse aqui é o valor máximo que a gente tem até o presente momento. Com o avançar da tecnologia, que a gente tiver mais elementos depois, esses números aqui vão sendo completados, né? A gente vai completando isso aqui até ter de fato o máximo que eles podem ter. Show de bola? Mas, por enquanto, é isso aqui que nós temos. Tá? A primeira camada, que é a camada K, tem 2, segunda camada L tem 8, 18 para a terceira e assim sucessivamente. Até a quarta, se você reparar, vai sempre aumentando um valor aqui. A partir da quinta, é só você rebater aquilo que você já tem. Por exemplo, ó, repetir o 32, repetir o 8, ou tipo o 18, e depois repetir o 8, tá? Isso tudo tem a ver com o que a gente vai ver mais à frente, que é o nosso chamado diagrama de Pauling, ou diagrama de Linus-Pauling, tá? Mas o que a gente tem até o presente momento é isso. Como eu te falei, isso pode ser atualizado, mas é o que a gente tem para esse momento, ok? Bom, além dos níveis, existe um outro carinha que tem um modelo atômico seguinte ao de Bohr, que é o chamado Sommerfeld. E aí o Sommerfeld fala o seguinte, olha só, essas camadas que nós temos, que estão aqui escritas, elas terão órbitas elípticas. Por consequência, terão formas diferentes de rodar dentro da eletrosfera e esses movimentos, a gente precisa fazer uma nova separação para indicar isso, que são os chamados subníveis, né? Que são essas 4 letrinhas que estão aqui escrito, S, P, D e F. Para cá, não tem muito uma lógica dessas letras, mas existem umas formas de você lembrar. Existem algumas frasezinhas para tentar te ajudar. Por exemplo, SP, São Paulo, DF, Distrito Federal. Você pode pensar também sopa de feijão. Você pode pensar mais uma vez que só pão dá fome. Não sei, como você preferir decorar. São frasezinhas que a gente usa para lembrar quais são os 4 subníveis, né? Depois seguiria uma ordem alfabética, G, H, I e assim por diante. Mas como eu te falei, nas camadas, esse é o valor que a gente tem até o presente momento. Pode ser atualizado, mas é o que a gente tem e o que segue e que é regido há muitos e muitos anos, tá bom? Bom, essas são as quantidades máximas de elétrons em cada um dos subníveis. E aqui faz uma certa lógica esses valores. Por exemplo, se você reparar, ó, daqui para cá, você aumentou 4 unidades. Depois, ó, daqui para cá, você aumenta mais 4 unidades. Depois, mais 4 unidades e assim por diante. Então, se você lembra do primeiro subnível, que é o P, os outros, basta você lembrar que existe essa razão de 4 unidades. Então, 6, 10, 14, 18, 22 e assim por diante, tá? E tudo isso tem muito a ver com a parte dos números quânticos. Pode não fazer tanto sentido essa parte aqui nesse momento, tá? Mas tudo tem a ver com o tal dos orbitais atômicos, a hibridação dos átomos, entre outros fatores que estão lá dentro da quântica. Mas o que você precisa saber, pelo menos nesse momento inicial, é quais são os subníveis e quantos elétrons teremos em cada um desses subníveis, ok? E aí, de forma resumida, o que a gente pode tirar de conclusão sobre isso? E até, com essa informação, tentar entender esses valores que estão aqui escritos. Por exemplo, o subnível P, melhor, o subnível S, o máximo que ele pode ter de elétrons são 2 elétrons. Vale ressaltar que quando eu escrevo o número máximo, significa que você pode ter menos, tá? Ao invés de 2 elétrons, pode ter 1 apenas. Ao invés de 6 no subnível P, pode ter 5, 4, 3, vai depender de quem é o elemento, tá? Assim como aqui, essas quantidades são as máximas, né? Mas podem ser valores menores, depende do átomo que você esteja analisando. É igual, muito mal comparando, uma garrafa PET de 2 litros. Você pode enchê-la com os 2 litros, você pode encher menos, 1,5 litro, 1 litro, 200 ml, não sei, você preenche o quanto você quer. Mas se você quiser colocar 2,5 litros, não vai dar certo, porque a garrafa, o máximo que ela atinge são 2 litros. Então existe um máximo, um teto onde você consegue chegar. Mas se você quiser colocar menos, é possível você fazer. É a mesma ideia de um copo também. Show de bola?
Agora, repara aqui então. Bom, o subnível S cabe no máximo 2 elétrons, beleza? A camada K, ela também só cabe no máximo 2 elétrons. Então significa que na camada K nós teremos apenas o subnível S, tá? Agora, a camada L, a gente viu que cabe no máximo 8 elétrons. E aí, repara, se eu pegar somente o subnível S, eu terei no máximo 2 elétrons. Mas a camada L precisa de 8 elétrons. Então, poxa, se eu preciso de 8 e já foram 2, faltam outros 6. Então, significa que a minha camada L, que é a segunda camada, ela é composta não só pelo subnível S, mas também pelo subnível P. E isso vai mostrar muito para a gente, quando a gente for ver mais à frente, o diagrama de Linus Pauling. Vai fazer sentido a ordem do diagrama, quantos subníveis tem em cada camada, por causa disso daqui. A gente tentar relacionar um com o outro, já que os subníveis estão dentro dos níveis. Então, essas informações têm que se conectar de alguma maneira. Se elas não estiverem unidas, bom, tem algo errado nesse meio do caminho aí, ok? Então, olha aqui, 18 elétrons para a terceira camada. Se eu pegar S e P, acho que você já pegou um pouco a ideia. Se eu pegar somente o S e o P, eu vou ter somente 8 elétrons, como foi na camada anterior. Mas eu preciso ter 18. Se eu pegar o próximo subnível, que é o D, olha só, 16 com mais 2, 18. Então, aqui eu também terei o subnível S, o subnível D, na verdade. Beleza? Bom, para o último é o mesmo funcionamento. Já vou até escrevendo aqui, ó, se eu pegar ó, S, P, D e F. Se você pegar os 4 subníveis e somar a quantidade de elétrons que tem em cada um desses subníveis, vai dar exatamente 32, que é o máximo dessa camada. Tá claro isso? Então, a partir de estudos, isso aqui, claro, não veio do nada, a partir de estudos, cálculos matemáticos, foi descoberto quantos subníveis e quais subníveis você teria em cada camada. E também, quantos elétrons teria em cada subnível, certo? Feito isso, a gente consegue mesclar essas duas informações, ver quais são os subníveis que se encontram em cada uma das camadas, certo? E com isso, a gente consegue começar a montar o diagrama de Pauling. É ele que vai indicar para a gente a ordem da distribuição eletrônica, que é o nosso ponto mais alto da nossa aula de hoje. Isso aqui é apenas uma introdução para que faça um pouco de sentido o que vai vir mais à frente, que é a parte da distribuição eletrônica em si. Tranquilo isso daqui? Show de bola? Dúvidas? Então, faz o seguinte, tira uma fotinha aí de como que fica esse primeiro quadro, certo? E vamos continuar aqui. Vou apagar. E vamos para a nossa próxima parte, que, como eu te falei, é o diagrama de Linus Pauling. Ele vai indicar para a gente como que vai ser a distribuição eletrônica de um elemento. E aí essa base que a gente vai aprender aqui vai servir para todos os outros átomos que se encontram na tabela periódica. É só um modelo geral que a gente vai aplicar para todos os outros que vão vir mais à frente. Tá? Então, próximo ponto que nós vamos falar aqui é o diagrama de Pauling. Ou, para os íntimos, o diagrama do Paulinho. Tá? Vamos aqui. Como eu te falei, se a gente pegar aquela informação de quantas camadas, com quantos elétrons vão ter em cada uma das camadas, a gente consegue montar qual vai ser a ordem da nossa distribuição eletrônica. Como é que fica aqui, mais ou menos? Seria assim, ó. Primeiro, eu vou colocar todas as camadas que possuem o subnível S. Tá? Então, eu vou colocar aqui do 1 até a camada 7, que a gente viu que é o máximo que a gente vai ter. Lembrando, claro, que quando eu mostrei aqui naquele cantinho quais subníveis tem em cada uma das camadas, é claro que esse conceito se aplica para as camadas seguintes. Por exemplo, eu fiz até a 4ª camada. A 5ª camada, que também tinha 32 elétrons, ela vai ser igual à 4ª camada, que tinha 32. Assim como a 6ª camada, que tinha 18 elétrons, igual à 3ª camada, que também tinha 18 elétrons,
Na terceira tinha 3 subníveis, a sexta camada também vai ter 3 subníveis. A sétima camada, que tinha a mesma quantidade da segunda, se a segunda camada tinha 8 elétrons, a sétima camada também terá 8 elétrons, também terá 2 subníveis. Então, se você consegue montar, na verdade, essas primeiras aqui, né, essas 4 primeiras camadas, as outras serão feitas da mesma maneira. Tá? Então, por exemplo, ó, coloquei até o 7. Se eu for continuar aqui, se eu for montando cada uma das camadas, vai ser assim, ó. Basicamente, é só você pegar as informações que a gente viu nos outros e ir complementando aqui. Então, por exemplo, a gente viu que a primeira camada só tinha a letra S. Não vou escrever um P aqui, não existe. Aquilo que a gente colocou aqui naquele cantinho é o mesmo que a gente está só reescrevendo aqui de uma maneira diferente, mas pegando as mesmas informações que a gente já tinha visto, certo? Então, olha aqui, ó. Agora, viria a letra D, seguindo aquela ordem, né? S, P, D e F. Então, aqui vem, ó, 4, D, 5, D, certo? E o 6, D. Para finalizar, aqui eu tenho 4, F e 5, F. Se você reparar, ó, vai aumentando, ó, 2 subníveis, 3 subníveis, 4 subníveis. Depois você volta da mesma maneira, ó, 4 subníveis, 3 subníveis, 2 subníveis. Lembra que eu te falei que a quantidade da quinta camada era igual à da quarta? Assim como da sexta era igual à da terceira? E o da sétima era igual ao da segunda? Repara, as informações começam a fazer um certo sentido. Se você sabe até a quarta camada, as outras é só você espelhar. É só você fazer a mesma coisa. Ó. Aqui a quinta é igual à quarta, a sexta é igual à terceira e a sétima é igual à segunda. Tá? Continua sendo a mesma coisa. Show de bola? Se tivesse a oitava camada, por exemplo, ela seria o complemento da primeira. E assim vai. Ok? Bom, para que eu fiz isso? Feito esse diagrama, que é o diagrama de Pauling, ou de Linus Pauling, ele vai indicar para a gente qual vai ser a ordem da nossa distribuição eletrônica. E como nós faremos isso? A gente sempre vai pegar, olha só, uma diagonal, tá? Começando de cima para baixo. Ó. Vou só montando aqui e vou te mostrar como que seria. Ó. Sempre vai pegando a diagonal de cada um deles aqui. Ó. Só pegar a diagonal de cada um dos subníveis que a gente tem, ó. Aqui, e o nosso último. Olha só, fui pegando todas essas diagonais. Então, ó, o primeiro que a gente escreve na distribuição eletrônica, um S. Aí depois, ó, você vai para o próximo, 2S. Sempre de cima para baixo, tá? Ó, 1S, 2S. Depois, ó, vai para a próxima. 2P, 3S. Depois, ó, vai para a próxima. 3P, 4S. E assim você vai, ó, vai passando. 3D, 4P, 5S. E assim vai, ó. 4D, 5P, 6S. Depois, ó, 4F, 5D, 6P, 7S. E a última, 5F, 6D, 7P. Por que eu faço isso? Não seria muito mais fácil só escrever daqui, depois essa inteira, a quarta camada inteira, quinta inteira e assim por diante? Não seria muito mais prático? De fato, seria muito mais prático. Né? Não teria por que fazer esse diagrama. Mas por que a gente o faz, então? Tem uma justificativa para isso. A nossa distribuição eletrônica, ela segue uma ordem crescente de energia. O que é uma ordem crescente de energia? Significa que um subnível, o seguinte, vai ter mais energia do que esse primeiro. O terceiro vai ter mais energia do que os outros anteriores. Aquela energia quantizada que o Bohr falava. Então, o quarto vai ter mais energia que os outros três. O quinto, mais do que os outros. E assim por diante. Ou seja, a sequência que a gente vai fazendo é sempre aumentando cada vez mais a energia daquele subnível. E aí é por isso que a gente só não escreve diretamente todas as camadas. Por exemplo, ó, do 3P
a gente já vai direto para o 4s. A gente não escreve o 3D antes. Por quê? Porque o 3D tem mais energia do que o 4s. Assim como 3D, 4P, depois vem o 5s. Por que eu não escrevi o 4D antes? Porque o 4D tem mais energia que o 5s. E assim por diante. Então faz até algum sentido até o 3P. Depois, ao invés de você escrever 3D, na verdade você vai para o 4s. E assim, entre aspas, desanda um pouco, porque tem que ser uma ordem crescente de energia. Tá claro isso? Então toma muito cuidado na hora de fazer a distribuição eletrônica, sempre seguindo esse diagrama que é a ordem crescente de energia. Como que ficaria essa ordem então? Vou reescrever aqui do lado, só uma parte dela pelo menos. Ó, você começa com 1S, depois 2S, 2P, seguindo sempre a diagonal. Depois do 2P vem o 3S, do 3S 3P, 4S, 3P, 4S, aí vem para outra, 3D, 4P, 3D, 4P, 5S, e assim sucessivamente. Então, sempre pegue as diagonais, terminou a primeira diagonal? Vai para a próxima. Próxima, próxima, e assim por diante, até você terminar em 7P, tá? Normalmente as questões, você para no 4P, ou no máximo estourando você vem para o 5S, não mais do que isso, tá? Você pode, se você quiser, decorar isso daqui. Como você já viu isso anteriormente, você já tem talvez você tenha uma breve memória sobre isso. Com o passar das questões, com exercícios que a gente for fazendo, você vai acabar decorando qual é essa ordem. Eu, por exemplo, não sei a ordem inteira da distribuição eletrônica, mas eu sei uma boa parte porque sempre a gente vai repetindo a mesma coisa. Assim como, sei lá, na estequiometria, a gente precisa das massas molares dos elementos e alguns você provavelmente já tem internalizado. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, porque são os mais utilizados. É de tanto usar que fica internalizado na sua cabeça. É a mesma coisa aqui. Você vai fazer tantas questões sobre isso que vai ficar internalizado. Você já vai lembrar qual é a ordem da distribuição. Mas mesmo assim, se você não tiver tanta facilidade para decorar essa distribuição, basta você fazer o diagrama que vai servir da mesma maneira. Vai ser tão correto quanto. Show de bola? E como eu te falei, só marcando aqui, a gente vai ter uma ordem crescente de energia. Por que eu sempre destaco esse ponto? Para que faça sentido de ser dessa maneira, né? Do porquê que a gente escreve dessa forma, em vez de completar cada uma das camadas uma por uma, né? Mas também pelo seguinte detalhe. A gente vai ver mais à frente um termo chamado subnível mais energético ou elétron diferenciador. E tem muito a ver com a energia. Olha o termo, subnível mais energético. É o subnível que tem mais energia. E aí, se você sabe que isso é uma ordem crescente de energia, aonde você para é o ponto de mais energia, né? Por exemplo, aqui eu parei a minha distribuição no 5S. Então, disso aqui que eu escrevi, eu já sei que o 5S é o mais energético, porque foi o último que eu escrevi. Se ela parasse, por exemplo, aqui assim, no 3D, o 3D seria o mais energético, porque foi aonde eu parei a minha distribuição. Tá claro isso? Então, a distribuição eletrônica sempre vai seguir uma ordem crescente de energia. Foi isso daqui? Tranquilinho? Beleza? Bom, seguindo essa ordem, então, nós podemos passar para a parte de fato da distribuição eletrônica. Beleza? Então, vem aqui comigo, ó. Então, para a nossa distribuição eletrônica, só para reforçar aquilo que eu já falei, ela segue o diagrama de Pauling, tá? Ou de Linus Pauling, tá? Mas vai seguir esse diagrama para seguir essa ordem que está aqui escrita em cima. Foi? Vamos fazer alguns exemplos para isso ficar claro na sua cabeça. Vamos ver como é que funciona
essa parte da distribuição. Vou começar de um exemplo bem simples. Vamos pegar aqui o átomo de sódio, que tem número atômico igual a 11. Se você puxar a aula anterior, você viu aquela parte da matéria que falava assim, que o número atômico é exatamente o número de prótons, beleza? A definição de número atômico era o número de prótons no núcleo de um átomo. E se o seu átomo é neutro, ou seja, se ele não tem nenhuma carga, como é o caso aqui, o seu número de prótons também será o seu número de elétrons. Ou seja, esse número atômico aqui que eu estou escrevendo, ele, além de ser o número atômico, ele também é o número de prótons e também é o número de elétrons. Então aqui, ó, repara, eu vou ter, na verdade, 11 elétrons. Tranquilo até aqui? Esse é o primeiro ponto que você tem que seguir. Agora, vamos montar a distribuição em si. Vou seguir essa ordem que está escrita aqui em cima, tá? Primeiro, ó, 1s. Puxa um pouquinho do que a gente falou agora há pouco. O subnível S ele não tinha no máximo 2 elétrons, na verdade? Se ele tem no máximo 2 elétrons, então é isso que eu vou escrever. 1s, 2. O que eu preciso fazer sempre? Ir escrevendo essa ordem e preenchendo os elétrons até ter no máximo aquilo que eu preciso. Então eu tenho 11 elétrons, logo eu vou seguir essa ordem até eu chegar em 11 elétrons, ok? Qual é a informação que você tem que prestar atenção e entender o que está escrito aqui? Ó, 1s2 significa camada 1, subnível S, 2 elétrons nesse subnível. Depois do 1s vem o 2s. Tá, 2s, 2. Você consegue ver que eu coloquei 4 elétrons agora? Ó, tinham 2, com mais 2, 4. Ainda não cheguei no meu total, que são de 11, que é o que eu preciso para essa questão. Olha só, vou continuar. Depois do 2s vem o 2p. Então, 2p, 6. Quando eu escrevo isso, eu tenho aqui agora 10 elétrons. É como se eu estivesse preenchendo o copo, até chegar no máximo. Ó, 2 com mais 2, 4, com mais 6, 10. Show de bola, tá quase lá. Eu preciso de 11 e já coloquei 10. Não completei ainda, eu vou para o próximo subnível, que é o 3s. Então, vem aqui, ó, 3s. Só que repara o seguinte, se eu escrever assim, 3s2, você concorda que eu vou ter 12 elétrons? Aqui, ó, 2 mais 2, 4, com mais 6, 10, com mais 2, 12. Eu passei dos meus 11 elétrons que eram necessários. Então, eu escrever 3s2 é como se o meu copo começasse a transbordar. Então, não é necessário eu escrever 3s2. Mas e se eu escrever assim, ó, 3s1? Opa, eu tinha 10, com mais esse 1 aqui, eu fecho 11. E aí, se eu tenho 11, eu chego certinho no que eu precisava. Show de bola? Bom, pessoal, então aqui, esse exemplo é o primeiro para a gente ver como que funciona a distribuição eletrônica. Agora vamos para o segundo para você continuar pegando essa ideia aqui, ó. Exemplo 2. Vou pegar agora o átomo de ferro, que tem número atômico igual a 26. Bom, se o número atômico é igual a 26, eu posso te dizer então, ó, por consequência, que eu vou ter 26 elétrons. Esse Ezinho com o menos em cima é a representação que a gente usa para elétrons. É só para não ter que ficar escrevendo toda hora a palavra elétrons, tá? É uma forma que a gente pode ter mais simplificada. Bom, vamos lá. Agora, ao invés de preencher 11, eu tenho que preencher 26 elétrons para ficar tudo bonitinho aqui, ok? Então, vamos lá. Vou seguir essa mesma ordem até fechar 26 elétrons. Até aqui que a gente viu já dava 11, então eu já vou seguindo isso aqui. Repara, ó, 1s2, 2s2, 2p6. Até aqui eu tenho 10 elétrons. Ó, 2 com mais 2, 4, com mais 6, 10. Depois eu vou para o próximo subnível, que é o 3s. 3s2. Eu tenho 12 até agora, eu preciso chegar em 26. Continuando, ó, depois do 3s vem o 3p. Então, 3p6. Coloquei mais 6, então eu cheguei em 18. Ainda não é o que eu preciso. Depois do 3s, depois do 3p na verdade,
vem o 4s2. Opa, 4s2, eu cheguei em 20. Tá quase, né? Eu preciso de 26. E aí, depois do 4s, vem o 3D. Como aqui eu estou sem espaço, vou escrever aqui embaixo, ó. 3D. Só que, de novo, aquela mesma ideia. Se eu coloco 3D 10, eu vou ter um total de 30 elétrons. E, na verdade, eu não quero 30, eu só quero 26. Então, é aquela ideia do copo que vai estar a mais do que precisa, eu tenho que chegar no limite dele. Então, se faltavam apenas 6, vai ficar aqui, na verdade, D6. E aí, com isso, ó, 10 elétrons, 12, 18, 20, 26. Fechou certinho. Beleza? Tranquilo isso aqui? Deu para entender? Bem tranquilo. Tira aí mais uma fotinha desse quadro. Vamos para o próximo ponto. Preciso falar de duas OBS com você. Foi aí? Tranquilo? Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Algumas coisas que são importantes. A gente chegou a ver que a eletrosfera ela era separada em camadas e subcamadas, ou seja, subníveis. Porém, a gente viu a distribuição aqui somente por subníveis. Mas e se eu quisesse fazer por níveis? Ou seja, se eu quisesse fazer por camadas, é possível? Sim, é possível. Então, é a primeira coisa que eu preciso te falar aqui. Por enquanto, eu vou deixar a distribuição, depois eu apago ela, tá? Então, ó, vou colocar aqui uma OBS em que agora a gente pode ter, ó, uma distribuição por camadas. E como que nós vamos fazer? Primeiro, tá? Primeiro passo, fazer a distribuição por subníveis, que foi o que a gente aprendeu até agora. 1s2, 2s2, 2p6. Você vê quais são os subníveis, quais são as camadas que vai ter dentro do seu elemento e saber quantos elétrons tem em cada camada, que também é o mais importante aqui, certo? E o segundo passo vai ser separar quantos elétrons tem em cada camada. Olha só para você ver como é que vai funcionar isso daqui então. Exemplo. Vou pegar aqui agora o átomo de titânio, que tem número atômico igual a 22. Tá? Então, botei aqui, ó, TI 22. Beleza? Só escrever aqui melhor. Voltei aqui. TI 22. Então, se o meu número atômico é 22, seguindo aquela mesma ideia dos exemplos anteriores, eu posso te afirmar que são 22 elétrons. Ok? Vamos fazer a distribuição como a gente já tinha feito até o momento. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. Até aqui, lembra, já são 10 elétrons. E eu tenho que chegar em 22. 3s2, 3p6. Ó, tô seguindo aquela ordem que a gente já estava fazendo. Por isso que eu fui um pouquinho mais rápido, para ver se a gente consegue ir avançando um pouco. Até aqui, ó, já foram 10, com mais 8, já foram 18. Vou continuar, porque eu preciso chegar em 22. 4s2, aqui agora tem o 20, faltam só mais 2. Ó, depois do 4s, quem vem é o 3D. Então, 3D2. Show. Fechou 22 elétrons. Essa é a por subníveis, que era o primeiro passo. Agora, para fechar bonitinho, ó, vou até escrever que essa daqui é a de subnível. Falta agora, na verdade, a gente fazer por nível, que é o que de fato eu quero fazer nessa OBS, tá? Olha aqui, a primeira camada a gente já tinha visto que era a camada K. Então vai ter aqui, ó, camada K, que é a primeira camada, e nela eu só tenho 2 elétrons. Ou seja, K igual a 2, ok? Ó, primeira camada, que é a K.
Camada 2, ó, que é a camada L. Ou seja, na minha camada L, eu tenho 8 elétrons. É basicamente isso daqui, seguindo aquelas letrinhas que a gente já viu. Terceira camada, olha aqui, ó. Terceira camada. E toma muito cuidado, olha aqui, ó. A terceira camada tem esses dois subníveis e mais esse outro que está aqui separado, tá? É tudo a mesma camada. Só você ver, ó. Todas têm o número 3 na frente, certo? Então, tudo isso aqui, ó, M igual a 8, com mais 2, 10. E, por fim, a camada N, que é a quarta camada. E aí, essa nossa camada N vai ter um total de 2 elétrons. E essa daqui é a distribuição por camadas. Então, é sempre fazer por subníveis e depois você só separa quem são as camadas, colocando quantos elétrons tem. De qualquer maneira, essa é uma distribuição ela é menos comum, mas é importante você saber. A mais importante de todas é que você mais precisa em outras situações vai ser essa distribuição aqui por subníveis. Ela é a mais importante de todas. Tanto que para você entender a de camadas, você precisa da distribuição por subníveis. Foi? Tranquilo isso daqui? Vamos fechar os 2 pontos que faltam aqui da nossa aula. Então, aqui, ó. Vou botar só 2 OBS, que são os tópicos finais aqui. Ó, OBS 2, que é um termo que a gente chama de camada de valência. O que é a camada de valência? Ela é a camada mais distante do núcleo. Ou seja, se ela é mais distante do núcleo, a que possui maior valor. Ué, como assim que tem maior valor? Aqui a gente não viu que tem 4 camadas? Se tem 4 camadas, a camada 4 é a camada mais externa, ou seja, a camada de valência. Correto? Ah, se meu átomo tem 5 camadas, então a quinta camada é a camada de valência. Ah, se meu átomo só tem 3 camadas, opa, então a terceira camada é a camada de valência. E assim por diante. Tá bom? E o último ponto, que aí eu faço um exemplo para amarrar tudo isso aqui que a gente falou, é o que a gente chama de subnível mais energético. Alguns chamam também de elétron diferenciador. Ok? O que é o subnível mais energético? Pelo menos pelo primeiro termo fica mais fácil de você entender. Bom, isso aqui vai ser o subnível com mais energia. De novo, ou seja, eu não tinha escrito para você antes que o subnível mais energético, ou melhor, a distribuição eletrônica ela era uma ordem crescente de energia e que onde você parasse a sua distribuição era um momento com mais energia? Bom, então o subnível mais energético, além de ser o de mais energia, ele é o último escrito na distribuição eletrônica. Ok? Então, onde você para na sua distribuição eletrônica é o subnível mais energético. Ok? Um exemplo aqui para fechar. Só para a gente fechar isso daqui. Ó, vou pegar o átomo de cobalto, que tem número atômico 28. Certo? Olha aqui então. Desculpa, tem número atômico 27.
Número atômico 27. Ele está do lado do ferro. Bom, se o número atômico é 27, eu posso te afirmar que são 27 elétrons. Seguindo a ordem aqui, então, para fechar, 1s2, 2s2, 2p6, seguindo aquela ordem que a gente já viu, tá? Eu vou fechando os 27 elétrons. Já foram 10. 3s2, 3p6, 4s2. Até aqui foram 20 e são 27. Então, ó, 3d7. Fiz exatamente os 27 elétrons que eu precisava. Ok? Show? Então, quem é cada coisa aqui? Quem é a camada de valência e quem é o mais energético? Olha aqui. A terceira camada vai ser a camada de... Opa, terceira não, desculpa. A quarta camada vai ser a camada de valência. Como que eu sei disso que a camada 4 é a camada de valência? Olha aqui para as camadas. Eu não tenho até a camada 4? Igual a gente fez aqui no exemplo anterior, que a gente separou cada uma das camadas e a gente não viu que ia até a quarta? Aqui a mesma coisa, eu vi que chegou até a quarta. E se tem 4 camadas, a quarta é a camada de valência. E o subnível mais energético? É esse daqui, ó. Ou elétron diferenciador, como você preferir. Tá? Vou botar aqui, ó. Esse é o subnível mais energético. Tá? Se ele é o subnível mais energético, é onde você para a sua distribuição eletrônica. Show de bola? Tranquilo isso daqui? Tira aí o seu último print do quadro. Foi? E aqui, então, a gente fecha essa nossa primeira parte e aí a gente se encontra numa próxima aula. É isso, um abraço e tchau!